nationem sapientiae letificatus. Unellas tibi sit, qui sonus laudis, et gaudium vitae spes et honor fortissimus dans premia lucis. Sermões, por Santo Antônio. Tradução de Frei Ari Pintarelli, editora Vozes, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Há também link para a lista de desejos da Amazon, assim como também link para o Torne-se um Membro, seja membro. Neste link você verificará as assinaturas mensais possíveis para me auxiliar neste trabalho, caso você concorde com ele e possa, deva e queira fazer parte dele. Muito obrigada pela presença. Eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Mais uma vez, obrigada pela presença. Eu conto com a oração de todos vocês e que Deus vos abençoe, meus caros. Seguimos no sermão do segundo domingo da Quaresma. É o segundo sermão. Temas do sermão. Evangelho para o mesmo domingo. Tendo partido dali Jesus. Primeiramente, sermão aos pregadores. Israel saiu para a batalha. Sermão para o desprezo do mundo. Jacó partindo de Bersabeia. Sermão aos penitentes. Aquilo que antes não queria tocar. A tríplice tentação do diabo. De quantos modos acontece a poluição noturna. Sermão aos religiosos. E tu, filho do homem, toma trigo. Sermão sobre a confissão, na qual são necessários 5 atos. Jesus, saindo dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidônia. As 4 componentes do arco e da cítara. Sermão contra os curiosos e aqueles que vagueiam entre as coisas do mundo. Diná saiu para ver. Exórdio. Sermão aos pregadores. Tendo partido dali, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. E eis que uma mulher cananeia, que tinha saído daqueles arredores, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, etc. Lemos no primeiro livro dos Reis, Israel saiu ao encontro dos filisteus para os combater e acampou junto à Pedra do Socorro. Israel interpreta-se semente de Deus e representa o pregador ou também sua pregação, da qual Isaías diz: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado a semente, isto é, a pregação, seríamos como Sodoma e Gomorra. O pregador deve sair para a batalha contra os filisteus. Filisteus interpreta-se caídos pela bebida e são figura do demônio, dos demônios, que embriagados de soberba caíram do céu. Contra eles, o pregador sai para a batalha quando, com sua pregação, faz todo o esforço para arrancar de suas mãos o pecador. Mas não pode fazer isto se não acampar junto à Pedra do Socorro. A Pedra do Socorro é Cristo. Dela, no relato bíblico deste domingo, se diz: Jacó tomou uma pedra e, pondo-a debaixo da cabeça, dormiu naquele lugar. Assim, o pregador deve pôr sob sua cabeça, isto é, na sua mente, a Pedra do Socorro, Jesus Cristo, para poder repousar nele e com ele expulsar os demônios. É o que querem dizer as palavras acampou junto à Pedra do Socorro, porque perto de Jesus Cristo, que é auxílio nas tribulações, confiando nele, atribuindo tudo a ele, o pregador deve erigir o acampamento da sua atividade e fixar as tendas da sua pregação. Por isso, em nome de Jesus Cristo, sairei contra o filisteu, isto é, contra o demônio,
para poder libertar de sua mão com esta pregação o pecador, escravo do pecado, confiando na graça daquele que saiu para a salvação do seu povo. Por isso, lemos no Evangelho de hoje: tendo partido dali, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidônia. Observa que a essência do Evangelho de hoje consiste sobretudo em 3 momentos: a saída de Jesus Cristo, a súplica da mulher cananeia pela filha atormentada pelo demônio e a libertação da própria filha. Vejamos o significado moral de cada um desses 3 fatos. Primeiro, a saída de Jesus, ou seja, do homem penitente, da vaidade do mundo. Jesus, saído, etc. A saída de Jesus representa a saída do penitente da vaidade do mundo, da qual se lê e se canta no relato deste domingo: tendo, pois, saído de Bersabeia, Jacó dirigiu-se para Harã. Eis como concordam os 2 testamentos. Saído, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia, diz Mateus. Saído Jacó de Bersabeia, dirigiu-se para Harã, diz Moisés no Gênesis. Jacó se interpreta suplantador e representa o pecador convertido, que sob a planta do pé da razão pisa e expulsa a sensualidade da carne. Ele sai de Bersabeia, que se interpreta 7º poço, e indica a insaciável cobiça deste mundo, que é a raiz de todos os males. Deste poço, referindo às palavras da samaritana que fala com Jesus, João diz no seu evangelho: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. E Jesus responde: todo aquele que bebe desta água tornará a ter sede. Ó samaritana, com muita razão disseste que o poço é fundo. De fato, a cobiça do mundo é funda, exatamente porque não tem fundo da suficiência, da saciedade. E por isso, quem beber da água deste poço, com a qual entendemos as riquezas e os prazeres temporais, terá sede novamente. É realmente verdade, e o repetimos, porque também Salomão nas parábolas diz: a sanguessuga tem 2 filhas, que dizem: dá-me, dá-me. A sanguessuga é o diabo que tem sede do sangue da nossa alma e deseja sorvê-lo. Suas são as 2 filhas, isto é, as riquezas e os prazeres, que dizem sempre: dá-me, dá-me, e nunca basta. Igualmente, deste poço ainda diz o Apocalipse: e subiu uma fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e escureceu-se o sol e o ar com a fumaça do poço. Da fumaça do poço saíram gafanhotos para a terra. A fumaça que cega os olhos da razão sai do poço da cobiça do mundo, que é a grande fornalha da Babilônia. Dessa fumaça escurecem-se o sol e o ar. O sol e o ar representam os religiosos. Sol, porque devem ser puros, fervorosos e resplendentes. Puros pela castidade, fervorosos pela caridade e resplendentes pela pobreza. Ar, porque devem ser aéreos, isto é, contemplativos. Mas sob o estímulo de nossos pecados, saiu a fumaça do poço da cobiça e já esfumaçou a todos. De fato, Jeremias, nas Lamentações, deplora: como se escureceu o ouro, como mudou sua esplêndida cor. Sol e ouro, ar e cor esplêndida significam a mesma coisa. O esplendor do sol e do ouro foi obscurecido. O ar e a cor foram alterados. E observa com quanta exatidão disse obscurecido e alterado. De fato, a fumaça da cobiça obscura o esplendor da religião e esfumaça a esplêndida cor da contemplação celeste, na qual o rosto da alma é misticamente matizado de esplêndida cor, isto é, torna-se cândido e vermelho. Cândido pela encarnação do Senhor, vermelho por sua paixão, cândido pelo marfim da castidade, vermelho pelo ardente desejo do esposo celeste. Mas ai, ai, esta esplêndida cor está hoje deteriorada, porque está esfumaçada pela fumaça da cobiça, da qual está escrito ainda: e da fumaça do poço saíram gafanhotos sobre a terra. Os gafanhotos, pelos saltos que fazem, representam todos os religiosos, que, amarrados ambos os pés da pobreza e da obediência, devem saltar para a altura da vida eterna. Mas, ai, com um salto para trás, da fumaça do povo saíram para a terra e, como se diz no Êxodo, cobriram toda a sua superfície. Hoje, não existem mercados, não se fazem reuniões civis ou eclesiásticas nas quais não se encontrem monges e religiosos. Compram e revendem, fazem e desfazem, mudam em redondo o que é quadrado. Horácio, Epístolas.
Nas causas, convocam as partes, brigam diante dos juízes, pagam legistas e advogados, encontram testemunhas prontas a jurar com eles por coisas efêmeras, frívolas e vãs. Dizei-me, ó insensatos religiosos, se nos profetas e nos evangelhos de Cristo, ou nas cartas de Paulo, ou na regra de São Bento ou de Santo Agostinho, encontrastes estes debates, estas distrações, estes clamores e estas declarações nos processos por coisas efêmeras e caducas. Ou antes, não diz o Senhor aos apóstolos, aos monges, a todos os religiosos, não a título de conselho, mas exatamente como mandamento, já que escolheram o caminho da perfeição: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. A quem te bater numa face, oferece também a outra. E a quem tomar o teu manto, não lhe impeças de levar também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e não reclames de quem tirar o que é teu. O que desejas que os outros vos façam, fazei-o também a eles. Se amais quem vos ama, que recompensa tereis? Porque os pecadores também amam os que os amam. E se fazeis o bem a quem o faz a vós, que recompensa tereis? O mesmo fazem também os pecadores. Esta é a regra de Jesus Cristo, que deve ser preferida a todas as regras, as instituições, as tradições, os expedientes, porque o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Observai, ouvi e vede, ó povos todos, se existe insensatez, se existe presunção igual a deles. Em sua regra e em suas constituições está escrito que cada monge ou cônego tenha 2 ou 3 túnicas, 2 pares de calçados, adaptados ao inverno e ao verão. Se por acaso suceder que não tenham estas coisas a tempo e a lugar, protestam que não se observam os mandamentos e que assim se peca vergonhosamente contra a regra. Vê com quanto escrúpulo observam uma regra ou uma prescrição que se refere ao corpo, mas a regra de Jesus Cristo, sem a qual não podem salvar-se, observam-na pouco ou nada. E o que direi do clero e dos prelados da igreja? Se um bispo ou um prelado da igreja faz algo contra uma decretal de Alexandre, ou de Inocêncio, ou de qualquer outro papa, é logo acusado. O acusado é convocado, o convocado é convencido de seu crime e, depois de ter sido convencido, é deposto. Porém, se comete algo grave contra o Evangelho de Jesus Cristo, que é obrigado a observar sobre todas as coisas, não existe ninguém que o acuse, ninguém que o repreenda. De fato, todos amam aquilo que é próprio e não aquilo que é de Jesus Cristo. Em relação a essas coisas, quer se trate de religiosos, quer se trate de clérigos, o próprio Cristo diz: por causa da vossa tradição, tornastes nulo o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou de vós Isaías, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são preceitos humanos. E de novo, mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de toda espécie de ervas, e depois desprezais a justiça e o amor a Deus. É necessário praticar estas coisas, mas não omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, que gostais de ter as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, doutores da lei, porque carregais os homens de pesos que não podem suportar, e vós nem com um dedo vosso lhe tocais a carga. Ai de vós, doutores da lei, que usurpastes a chave da ciência, e não entrastes vós, e nem deixastes entrar os que vinham para entrar. Com razão, pois, o Apocalipse afirma que subiu a fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, que escureceu o sol e o ar, e da fumaça do poço saíram os gafanhotos sobre a terra. Observa ainda que o poço da cobiça humana é chamado 7º poço, e isto por 2 motivos. Ou porque a latrina e o esgoto de 7 crimes, realmente diz o apóstolo que a cobiça é a raiz de todos os males, ou porque a cobiça não conhece o fundo da saciedade, de suficiência, como se lê no Gênesis que o 7º dia não tem tarde. Por isso, deste poço perverso sai o pecador arrependido.
A ele aplicam-se as palavras: Jacó saiu de Bersabeia e dirigiu-se para Harã. Saindo dali, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidônia. E vejamos o que significam os 3 nomes: Tiro, Sidônia e Harã. Tiro interpreta-se angústia. Sidônia, casa de tristeza. Harã, excelsa, ou indignação. O penitente, saído da cobiça do mundo, retira-se para as partes de Tiro, isto é, da angústia. Observa que o verdadeiro penitente tem uma dupla angústia. A primeira é a que sente pelo pecado cometido. A primeira angústia é a que sente pelo pecado cometido. A segunda angústia é aquela que sofre por causa da tríplice tentação do diabo, do mundo e da carne. Da primeira diz Jó: as coisas que antes a minha alma não queria tocar, agora, pela angústia, tornaram-se o meu sustento. De fato, para o penitente, por causa da angústia da contrição que sente pelos pecados, a continuação nas vigílias, a abundância das lágrimas, os frequentes jejuns, são como alimentos especiais. A alma, isto é, sua sensualidade saciada de coisas temporais, antes de voltar para a penitência, tinha horror até de tocá-los. Por isso diz Salomão nas parábolas: o que está saciado calcará aos pés o favo de mel, e o faminto até o amargo tomará por doce. Da segunda angústia, causada pela tríplice tentação do justo, diz Isaías: como os turbilhões vêm do Áfrico, vento do deserto, do sudoeste. Então, como os turbilhões vêm do Áfrico, esse vento do deserto do sudoeste, a devastação, vastitas, vem do deserto, de uma terra horrível. Foi-me anunciada uma angustiante visão. Por essa causa encheram-se de dor as minhas entranhas. A angústia apoderou-se de mim como a angústia de uma mulher na hora do parto. Fiquei atemorizado quando tal ouvi. Fiquei de todo perturbado quando ouvi. Meu coração desfaleceu. As trevas fizeram-me pasmar. Presta atenção a todas estas palavras. No turbilhão é indicada a sugestão do diabo. Na devastação, a cobiça do mundo. Na visão angustiante, a tentação da carne. Os turbilhões que provêm do Áfrico são as sugestões do diabo que perturbam e oprimem a alma do penitente. Lê-se em Jó: de repente levantou-se um vento muito forte da região do deserto e abalou os 4 cantos da casa. Esta caiu e esmagou os filhos de Jó. O vento impetuoso que se abate da região do deserto é a inesperada sugestão do diabo, que por vezes irrompe de improviso e tão violentamente que sacode desde os fundamentos os 4 cantos da casa, isto é, as 4 virtudes principais, cardeais, da alma do justo. E às vezes, ai de mim, a faz cair, isto é, a faz cair no pecado mortal. Assim perecem os filhos de Jó, isto é, as obras boas e os bons sentimentos do justo. A devastação que vem do deserto é a cobiça, que vem do deserto, isto é, do mundo, cheio de animais ferozes, que deseja devastar as riquezas da pobreza do homem santo, que é o penitente contrito. Por isso, diz Joel, o fogo devorou tudo o que havia de belo no deserto, e a chama queimou todas as árvores do campo. O fogo, isto é, a cobiça, comeu, devorou a beleza do deserto, isto é, os prelados e os ministros da igreja, que são postos no deserto deste mundo e são constituídos por Deus para a beleza e o decoro da própria igreja. E a chama da avareza queimou todas as árvores da região, isto é, todos os religiosos que justamente são chamados árvores da região. A região é a religião na qual são como que transplantados da região da dessemelhança, isto é, da vaidade do mundo, onde se destrói a semelhança com Deus, para produzir frutos de glória celeste. São Bernardo, que pode ser ouvido aqui no canal. A visão angustiante anunciada de uma terra horrível é a tentação da carne, que justamente é chamada terra horrível porque é horrenda e abominável por pensamentos depravados, por palavras falsas e hostis, por obras perversas, por inúmeras impurezas e infâmias. E observa ainda que a tentação da carne é chamada visão angustiante, porque consiste principalmente na visão dos olhos. De fato, diz o filósofo, os primeiros dardos da luxúria são os olhos. Com efeito, Jeremias lamenta, os meus olhos quase me roubaram a vida. E Santo Agostinho, o olho impudico é mensageiro de coração impudico. Por isso, como diz São Gregório,
deve-se mortificar os olhos, porque são como certos ladrões, dos quais se fala no 4º livro dos Reis. Uns bandidos haviam roubado da terra de Israel uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã, o leproso. Os ladrões são os olhos, que roubam a menina, isto é, a pudicícia e a castidade, da terra de Israel, quer dizer, da mente do justo, que vê a Deus, e assim a fazem servir a mente, a mulher, isto é, a fornicação, que é a mulher de Naamã, o leproso, isto é, do diabo. Roubam a pudicícia e a castidade da mente do justo e fazem-na servir a fornicação, fazem a mente servir a fornicação, que é a mulher do diabo. De tal mulher, o demônio leproso gera muitas filhas e filhos leprosos. Em outro sentido, é chamada visão angustiante aquela que, em geral, acontece no sono, que é chamada poluição carnal, que perturba profundamente e deve perturbar a mente do justo. De fato, diz Jó, tu me assustarás, isto é, permitirás que eu seja assustado com os sonhos e horrorizar-me-ás com as visões horríveis. Por isso a minha alma prefere um fim violento e os meus ossos prefeririam a morte. O justo, quando se sente aterrorizado pelo horror da visão enganadora, deve logo erguer-se e suspender sua alma na contemplação das coisas celestes e castigar com gemidos e flagelos os ossos do corpo excitado, que percebeu um prazer momentâneo. Observa também que esta poluição acontece geralmente de 4 maneiras. Ou se verifica pela excessiva acumulação de humores, ou pela fraqueza do corpo, e nestes casos não é pecado, ou no máximo é pecado venial, ou por excesso de alimentos e de bebidas, e se isso se fizer habitualmente é pecado mortal, ou por ter contemplado com o consenso da mente a beleza feminina. E então é certamente pecado mortal. Ou excessiva acumulação de humores, ou fraqueza do corpo, ou excesso de alimentos e bebidas, ou a contemplação e consenso da mente em contemplar a beleza feminina. Por isso, o penitente que, saído de Bersabeia, retirou-se para a região de Tiro, isto é, na angústia, diz: como os turbilhões, isto é, as sugestões, vêm do Áfrico, quer dizer, do diabo, assim a devastação, isto é, a cobiça que tudo devasta, vem do deserto, isto é, do mundo. Assim também a angustiante visão da tentação me foi anunciada de uma terra horrível, isto é, da carne corrupta. Mas ai, ai, Senhor Deus, em tão grande turbilhão, em tão grande devastação, em tão angustiante visão, para onde fugir? O que fazer? Ouve o que diz o penitente. Por isso estão cheias de dor as minhas entranhas. A angústia apoderou-se de mim, como a angústia de uma mulher na hora do parto. Quando a angustiante visão da terra horrível se anuncia ao penitente, as entranhas se enchem de dor e não de prazer. Portanto, diz com o profeta: queima-me os rins, Senhor. E a angústia apoderou-se de mim. Este penitente que diz a angústia apoderou-se de mim, retirou-se verdadeiramente para a região de Tiro. E que angústia apoderou-se dele? A angústia da parturiente. Assim, não existe angústia maior que a do justo submetido à tentação. De fato, lemos no Êxodo: os egípcios odiavam os filhos de Israel e os afligiam, zombavam deles e tornavam amarga a sua vida. Os egípcios são os demônios, os pecadores impenitentes e os impulsos carnais. Todos estes odeiam os filhos de Israel, isto é, os justos. Os demônios os afligem, os pecadores impenitentes zombam deles e os impulsos carnais tornam amarga a sua vida. Fiquei atemorizado quando tal ouvi, fiquei perturbado quando o ouvi. O meu coração desfaleceu e as trevas encheram-me de terror. Consideremos o significado de cada expressão. Diz o penitente: quando ouvi. Quando ouvi os turbilhões provenientes do Áfrico, imediatamente caí com o rosto por terra, esconjurando que o Senhor não permitisse que eu fosse derrubado pelo turbilhão. De fato, o justo, quando percebe as sugestões do diabo,
deve logo imergir-se na oração, porque esta espécie de demônio não se expulsa senão com a oração e com o jejum. O justo, quando perceber as sugestões do diabo, deve logo imergir-se na oração, porque esta espécie de demônios não se expulsa senão com a oração e com o jejum. Fiquei atemorizado ao ver chegar a devastação da cobiça mundana. Com razão diz, fiquei atemorizado. O justo, quando é adulado por qualquer desejo de coisas temporais, deve imediatamente ter o espírito e o rosto perturbado, exatamente para não se mostrar favorável. Desfalece o meu coração ao fluido da luxúria. Desfalece o meu coração ao fluido da luxúria. As trevas da morte eterna encheram-me de terror quando da terra horrível me foi anunciada a angustiante visão. Portanto, justamente disse do penitente, saído de Bersabeia, retirou-se para a região de Tiro e dirigiu-se a Harã. E observa quão bem concordam Tiro e Harã, isto é, a angústia e o excelso, porque quem quer chegar às coisas excelsas não pode fazê-lo sem passar pela angústia. O penitente que quer sair para a plenitude da vida eterna deve antes passar por Tiro. De fato, diz o Senhor, não era talvez necessário que o Cristo suportasse estes sofrimentos? Eis Tiro, para entrar na sua glória? Eis Harã. O que faremos, pois, ao penitente que sai do poço da cobiça mundana e se dispõe a subir às alturas da bem-aventurança celeste? O monte é altíssimo. A subida é duríssima e cheia de obstáculos. Para que não desfaleça no caminho, construir-lhe-emos uma escada, pela qual possa subir com facilidade. Como se diz no relato bíblico deste domingo, Jacó viu em sonho uma escada, apoiada na terra, etc. Observa que esta escada tem 2 braços, ou montantes, e 6 degraus, pelos quais se faz a subida. Esta escada representa a santificação do penitente, da qual o apóstolo na epístola de hoje diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, a fim de que cada um de vós saiba manter o próprio corpo com honra e santidade. Os braços desta escada são a contrição e a confissão. Os 6 degraus são as 6 virtudes que compõem toda a santificação da alma e do corpo, isto é, a mortificação da própria carne, o rigor da disciplina, a virtude da abstinência, a consideração da própria fragilidade, o exercício da vida ativa e a contemplação da glória celeste. Destas 6 virtudes fala o Senhor por boca de Ezequiel, dizendo: E tu, filho do homem, toma trigo, cevada, favas, lentilhas, milho e aveia. Põe tudo isso num vaso e faze para ti pães. No trigo que morre quando é semeado na terra é representada a mortificação da nossa vontade. Na cevada, que tem uma palha firme, é indicado o rigor da disciplina. Nas favas, que é o alimento dos que jejuam, é representada a virtude da abstinência. Nas lentilhas, que são muito pequenas e de pouco valor, é indicada a consciência da nossa fragilidade. No milho, que necessita de constante cuidado, o exercício da vida ativa. E, enfim, na espelta, ou seja, na aveia, que tende para o alto, é entendida a contemplação da glória celeste. E porque nestas virtudes consiste a nossa santificação e a nossa purificação, conquistemo-las e ponhamo-las em nosso vaso, em nosso corpo, do qual diz o apóstolo: cada um de vós saiba conservar seu corpo na honra e na santidade. Com estas 6 virtudes, façamo-nos pães, para que por eles alimentados, possamos retirar-nos da região de Tiro e prosseguir para Harã. De fato disse: tendo saído dali, Jesus retirou-se para a região de Tiro, etc. E de Sidônia. Sidônia interpreta-se caça da tristeza. Observa que o caçador que quer fazer boa caça deve ter 5 coisas. Um corno que soe, um corno é um chifre, tá? Um corno que soe, um cão veloz e corajoso, um dardo liso e pontudo, a aljava com as flechas e o arco. O corno para tocar, o cão para que se capture a presa, o dardo para matar, as flechas e o arco para acertar de longe os animais que não pôde matar de perto. O caçador é o penitente, ao qual o Pai, no relato bíblico deste domingo, diz:
Toma as tuas armas, a aljava e o arco, e traze-me a tua caça, para que eu coma e minha alma te abençoe. As armas do filho do penitente são a aljava e o arco. As flechas na aljava são as pontadas e as dores da contrição no coração, das quais diz Jó: as flechas do Senhor estão cravadas em mim, e a irritação por elas produzida enche meu coração. As flechas do Senhor são as pontadas do coração, com as quais o Senhor fere misericordiosamente o coração do pecador, para que, desdenhado contra si mesmo pelo pecado, anule o espírito de soberba, exatamente como continua a citação: a irritação por elas produzida enche, consome o meu coração, isto é, a minha soberba. No arco é indicada a confissão. Diz o Senhor no Gênesis: porei o meu arco nas nuvens, e ele será o sinal da aliança entre mim e a terra. Entre Deus e a terra, isto é, entre Deus e o pecador, ao qual é dito: tu és pó e ao pó voltarás. Entre Deus e o pecador é posto o arco da confissão, que é o sinal da aliança, da paz e da reconciliação. Vê, pois, quão justamente o arco representa a confissão. Observa que no arco existem 4 elementos: as 2 extremidades, córnua, flexíveis, o centro rígido e inflexível e a corda elástica, com a qual as próprias extremidades são esticadas. Igualmente, na confissão devem existir 4 elementos. As 2 pontas do arco representam a dor dos pecados passados e o temor das penas eternas. O centro rígido e inflexível é o firme propósito que o penitente deve ter para nunca mais retornar ao vômito. A corda elástica é a esperança do perdão, que realmente dobra da sua rigidez as 2 pontas da dor e do temor. Dita ao arco, pois, são lançadas as flechas agudas do poderoso. Além disso, o caçador, isto é, o penitente, deve ter o corno que soa, o cão e o dardo. No corno é indicado o grito da acusação sincera. No cão, o latido da consciência que atormenta. No dardo, o castigo e a própria punição, ou seja, a obra penitencial reparadora. O pecador, pois, com o arco da confissão, deve ter o corno da acusação sincera, o cão da consciência que atormenta, para não negligenciar nada do pecado e de suas circunstâncias. O pecador, pois, com o arco da confissão, deve ter o corno da acusação sincera, o cão da consciência que atormenta, para não negligenciar nada do pecado e de suas circunstâncias. Deve ter também o dardo da punição, da indignação e da satisfação, a obra penitencial, para castigar a si mesmo. Desdenhar-se contra si mesmo e reparar por seus pecados, a fim de que sacrifique tanto de si mesmo quanto o prazer procurou para si mesmo. Esta é uma boa caça, da qual o pai diz ao filho: traze-me a tua caça, para que eu coma e minha alma te abençoe. Por isso, desta caça se fala também no Evangelho de hoje. Saindo dali, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Segundo, o pedido da mulher cananeia pela filha atormentada pelo demônio, ou seja, a oração da alma penitente. Eis que uma mulher cananeia que tinha saído daqueles arredores elevou a voz, dizendo: Filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está miseravelmente atormentada pelo demônio. Observa que a mulher cananeia se aproximou e se desfez em pedidos pela filha exatamente quando Jesus se retira para a região de Tiro e Sidônia. De fato, quando o pecador sai do abismo da sua insaciável carne e do mundo e se retira para a região de Tiro, isto é, na angústia que experimenta na contrição, e de Sidônia, isto é, da caça que deve fazer na confissão, só então a mulher cananeia, quer dizer, sua alma pecadora, reconhecendo imediatamente sua iniquidade, começa a gritar, dizendo: tem piedade de mim, Senhor, filho de Davi. Esta deve ser a própria oração da alma arrependida, que torna a penitência exemplo de Davi, que depois do adultério e do homicídio, fez uma verdadeira penitência. Diz, portanto: tem piedade de mim, Senhor, filho de Davi. Como se dissesse: ó Senhor, tu quiseste descender da família e da tribo de Davi para infundir a graça e estender a mão da misericórdia aos pecadores que se convertem, e que, a exemplo de Davi, têm esperança na tua misericórdia e fazem penitência.
Tem, pois, misericórdia de mim, ó filho de Davi. Mas ele não respondeu palavra. Ó mistério do divino conselho, ó insondável profundidade da divina sabedoria, o Verbo que no princípio estava junto do Pai, pelo qual tudo foi feito, não respondeu uma só palavra à mulher cananeia, isto é, à alma penitente. O Verbo que torna eloquente a língua das crianças, que dá a boca e a sabedoria, não responde palavra. Ó Verbo do Pai, tu que tudo crias e recrias, que tudo governas e sustentas, responde ao menos com uma só palavra a mim, mísera mulher, a mim que estou arrependida. Eu te provo com a palavra do teu profeta Isaías que tu deves responder. De fato, por boca de Isaías, de ti o Pai promete aos pecadores: a minha palavra, o meu verbo que sai da minha boca, não tornará para mim vazia, mas fará tudo o que eu quero e produzirá os efeitos para os quais a enviei. E o que quer o Pai, Exatamente que tu acolhas os penitentes, que tu digas a eles a palavra da misericórdia. Não disseste tu mesmo: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou? Portanto, tem piedade de mim, filho de Davi. Responde uma palavra, ó palavra do Pai. Eu te provo também com a palavra do teu profeta Zacarias, que deves ter piedade e responder. De fato, assim profetizou de ti. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para se lavarem as manchas do pecador e da mulher impura. Ó fonte da piedade e da misericórdia, que nasceste da terra bendita, isto é, da Virgem Maria, que provinha da casa e da família de Davi, lava as imundícies do pecador e da mulher impura. Portanto, tem piedade de mim, filho de Davi. A minha filha está miseravelmente atormentada pelo demônio. Porque a palavra, o verbo, não respondeu palavra? Em latim, quare verbum non respondit verbum? Certamente para suscitar na alma do penitente uma compunção maior, uma dor mais profunda. Dele, de fato, diz a esposa do Cântico dos Cânticos: busquei-o, mas não o achei. Chamei-o e ele não me respondeu. Mas vejamos com maior clareza de que dor está aflita esta mulher cananeia. A filha, diz, está miseravelmente atormentada pelo demônio. Deste tormento existe uma correspondência também no relato bíblico deste domingo, onde se diz: Diná, filha de Lia, saiu para ver as mulheres daquela região. E tendo-a visto Siquém, filho de Emor, o Eveu, príncipe daquela terra, enamorou-se dela, raptou-a e dormiu com ela, deflorando à força a virgem. E sua alma prendeu-se a ela. Eis, pois, de que modo minha filha está miseravelmente atormentada pelo demônio. Lia interpreta-se laboriosa. Diná, causa ou juízo. Lia é a alma do penitente, a qual, perseverando nas obras de penitência, cansa-se, dizendo com o profeta: estou esgotado à força de gemer. Ela representa a mulher cananeia, que se interpreta negociadora. O esforço da alma penitente é o desprezar o mundo, mortificar a carne, chorar os pecados passados e não fazer mais nada de que deva depois chorar. A filha desta cananeia, ou seja, de Lia, é a mente, a consciência do homem, que é justamente chamada Diná, isto é, causa ou juízo, porque deve manifestar e apresentar ao juiz, ao sacerdote, a causa de seus pecados e aceitar de boa vontade o juízo e a sentença que será por ele pronunciada. E preste atenção que nesta passagem, por mente ou por consciência do homem, eu não entendo outra coisa senão a alma do próprio penitente. De fato, com frequência, na sagrada página, diversas pessoas são figura de uma única e mesma coisa. Como neste caso, a mulher cananeia e a sua filha representam ambas, em sentido moral, a alma do penitente. A mulher cananeia e a sua filha representam ambas, em sentido moral, a alma do penitente. Desta alma se diz: Diná saiu para ver as mulheres daquela região. As mulheres da região representam a beleza das coisas temporais, a abundância, a vaidade e o prazer deste mundo.
E todas estas coisas são chamadas mulheres, porque amolecem e inflamam a mente do homem. De fato, no terceiro livro dos Reis, se diz que as mulheres perverteram o coração de Salomão. A beleza e a abundância dos bens temporais enfatuam o coração do sábio. A alma desventurada sai para ver estas mulheres quando se compraz da abundância e da beleza das coisas temporais, e assim ao infeliz acontece o que segue. Tendo-a visto Siquém, filho de Emor, o Eveu, príncipe daquela terra, enamorou-se dela, etc. Siquém interpreta-se cansaço. Emor, asno. Eveu, feroz ou péssimo. Siquém é o diabo, que sempre se esforça por operar a iniquidade. Dei uma volta pela terra e percorri-a, diz. É chamado filho de Emor, o Eveu, porque, por causa da sua insensatez, da sua prepotência e da sua soberba, de anjo tornou-se diabo, de filho da excelsa glória, tornou-se filho da morte eterna. É chamado também príncipe da terra, isto é, daqueles que gostam somente das coisas da terra. E o Senhor diz: o príncipe deste mundo será lançado fora. O diabo, que vê esta alma desventurada devagar entre as vaidades das coisas temporais, enquanto deveria procurar a causa e aceitar o juízo de seus pecados, faz-lhe aquilo que ouvimos. Enamorou-se dela, raptou-a e dormiu com ela, deflorando à força a virgem, e sua alma prendeu-se a ela. Conglutinata est. Presta atenção às palavras. O diabo enamora-se de uma alma quando lhe sugere pecar, mas a rouba quando ela, com a sua mente, consente à tentação. Dorme com ela e viola sua virgindade quando põe em ação sua premeditada malícia. Sua alma liga-se estreitamente a ela quando a mantém escrava e acorrentada com o laço dos maus hábitos, os vícios. Eis de que maneira a minha filha está miseravelmente atormentada pelo diabo. Tem, pois, piedade de mim, ó filho de Davi, porque minha filha está miseravelmente atormentada pelo demônio, por Siquém, filho de Emor, o Eveu. E o Senhor, tendo misericórdia, porque suas misericórdias são sem número, libertou de modo maravilhoso aquela filha que era tão cruelmente atormentada pelo diabo. Terceiro, a libertação da filha da mulher cananeia. Lemos sempre no Gênesis o segmento do relato: os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, empunharam as espadas e entraram resolutamente na cidade e mataram todos os varões, trucidaram igualmente Emor e Siquém, tirando sua irmã Diná da casa de Siquém. Simeão interpreta-se que houve a tristeza, isto é, a contrição do coração. Levi interpreta-se acréscimo, e significa que a contrição do coração deve se acrescentar à confissão feita pela boca. Estes dois filhos de Jacó, isto é, do penitente, e irmãos de Diná, isto é, da sua alma, devem empunhar a espada do amor e do temor de Deus e matar o diabo e a soberba e tudo aquilo que diz respeito a ele, isto é, o pecado e as circunstâncias dele. E assim poderão libertar a alma, sua irmã, escrava na casa do diabo, amarrada com a corrente dos maus hábitos. Rezemos, pois, caríssimos, ao Senhor Jesus Cristo, que por sua santa misericórdia nos conceda sair da vaidade do mundo e entrar na região de Tiro e Sidônia, isto é, da contrição e da confissão, a fim de que a nossa filha, nossa alma, possa ser libertada do diabo e de suas tentações e ser colocada na bem-aventurança do reino celeste. Nolo conceda àquele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina nos séculos dos séculos. E todo o homem responda: Amém.